Relatórios de especialistas para solicitantes de asilo do Uzbequistão. Problemas de violação dos direitos humanos e repressões políticas no Uzbequistão. Olá, caros colegas. Este vídeo é direcionado a escritórios de advocacia que representam os interesses de solicitantes de asilo do Uzbequistão. Meu nome é Maxim Kritonov e eu me especializo na preparação de relatórios de especialistas para solicitantes de asilo. Neste vídeo, vou explicar como eu abordo a análise da situação no Uzbequistão, destacando os principais problemas de violação dos direitos humanos e explicando por que o relatório de especialista desempenha um papel crucial nos casos de concessão de asilo. O que é um relatório de especialista? Como você provavelmente sabe, o relatório de especialista é um documento analítico independente destinados a serem apresentados ao tribunal e às autoridades de imigração. Seu objetivo é justificar que o solicitante realmente enfrenta uma ameaça em seu país e não pode retornar com segurança. Esse relatório apoia a história pessoal do solicitante com dados objetivos, analisa a situação no país e prova a conexão entre o contexto geral e as circunstâncias individuais do cliente. O relatório de especialista confirma o contexto e a situação geral no país, incluindo a instabilidade política, repressões e conflitos, referindo-se a fontes internacionais e locais. Ajuda a justificar os riscos pessoais do solicitante, demonstrando a conexão entre as condições no país e as ameaças individuais. Fortalece a base de evidências, confirmando que o solicitante pertence a um grupo vulnerável que está sendo perseguido. Confirma os fatos com referências a fontes respeitáveis, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a ONU e outras, formatadas de acordo com o padrão OSCE. Entre minha experiência e conquistas, quero destacar o seguinte. Nos últimos 2 anos, eu preparei mais de 100 relatórios de especialistas que ajudaram solicitantes de asilo a obter asilo. Eu colaboro com 15 dos principais escritórios de advocacia do Zileuna, Reino Unido e União Europeia. Em 2024, fui reconhecido como vencedor do Expert Witness Awards na categoria Melhor Especialista em Imigração e Asilo. Todos os meus relatórios estão em conformidade com os padrões do Tribunal Supremo e os requisitos do Código de Processo Civil. Eu respondo às solicitações de escritórios de advocacia dentro de 1 hora e preparo o próprio relatório em 1 semana. Agora, sobre a violação dos direitos humanos no Uzbequistão. O Uzbequistão, apesar de algumas reformas, continua enfrentando problemas sistêmicos na área dos direitos humanos, repressões políticas, prisões, torturas e perseguições a opositores e defensores dos direitos humanos, perseguições religiosas, restrições à atividade de grupos religiosos não registrados, prisões e fechamento de locais de culto. A tortura e o tratamento cruel são amplamente utilizados em locais de detenção durante os interrogatórios. Corrupção. O sistema judiciário e as autoridades policiais continuam sob a influência de esquemas de corrupção. Liberdade de expressão. Pressão sobre jornalistas e ativistas. Bloqueio de meios de comunicação independentes. Discriminação contra a comunidade LGBT. Os representantes da comunidade enfrentam ameaças, violência e condenação pública. Violência contra as mulheres. A violência doméstica continua sendo um problema significativo, e as vítimas muitas vezes são privadas de acesso à proteção, enfrentando restrições às liberdades civis, repressão de manifestações pacíficas e limitações à liberdade de reunião. No relatório, eu detalho todos os aspectos com referências às fontes e conclusões sobre como trabalho nos relatórios sobre o Uzbequistão. Normalmente, eu preparo relatórios de especialistas com base nas instruções recebidas de grandes escritórios de advocacia do Reino Unido, EUA e União Europeia. O conjunto de questões que eles me apresentam inclui uma descrição do clima político atual no Uzbequistão, incluindo as repressões contra a oposição, quais são os riscos para os representantes de minorias religiosas, quais ameaças perseguem jornalistas, blogueiros e ativistas, qual é a situação dos direitos das mulheres e do acesso à proteção contra a violência, quais são as ameaças que existem para os representantes da comunidade LGBT, quais são as possibilidades de realocação interna, quão realista e seguro é isso para os requerentes, quais são os riscos para os participantes de protestos pacíficos e muito mais. Como eu crio um relatório de especialista? Criar um relatório é um trabalho meticuloso que exige uma abordagem cuidadosa em cada etapa. Normalmente, eu começo estudando todos os documentos apresentados pelo requerente. Podem ser declarações pessoais, provas de perseguições, gravações de entrevistas e decisões de recusa. Minha tarefa é entender quais fatos e evidências precisam ser reforçados para justificar ao máximo o risco para o requerente. O próximo passo é pesquisar a situação no país de origem.
Eu uso fontes internacionais e locais respeitáveis para coletar informações atualizadas sobre o que está acontecendo no país, especialmente no contexto das ameaças à segurança do requerente. Aqui é importante mostrar como a situação geral no país está relacionada à história pessoal do requerente. Depois disso, eu preparo a justificativa. Com base nos dados coletados, eu analiso quais riscos especificamente ameaçam o requerente se ele retornar ao seu país. Minhas conclusões são sempre apoiadas por referências a fontes verificadas para que o relatório seja o mais objetivo e confiável possível. E claro, eu dou muita atenção à conformidade com os padrões. Todos os meus relatórios são rigorosamente regulamentados e seguem os princípios orientadores estabelecidos nas diretrizes práticas do Tribunal Supremo sobre evidências de especialistas. Cada relatório contém uma declaração de veracidade, confirmando que os dados apresentados são baseados em fontes confiáveis e as opiniões expressas são meus julgamentos profissionais. Todos os meus relatórios estão de acordo com os padrões estabelecidos. Eu sempre confirmo a precisão dos fatos apresentados e a correção das minhas conclusões. Minha remuneração não depende de forma alguma do resultado do caso, o que garante a objetividade do meu trabalho. Além disso, se necessário, estou pronto para testemunhar em tribunal e dar depoimentos sobre a situação no país de origem do solicitante. Como solicitar um relatório? Se seus clientes precisarem de um relatório de especialista, entre em contato comigo pelo e-mail info@thehumanrights.com. Os relatórios podem ser pagos através da assistência jurídica, o que os torna gratuitos para os solicitantes cujos casos são apoiados pela assistência jurídica estatal. Para solicitações particulares, são oferecidas condições de pagamento flexíveis. Eu trabalho não apenas com solicitantes do Uzbequistão, mas também com países da ex-União Soviética, como Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e a Rússia. O relatório de especialista é uma ferramenta-chave que pode influenciar o resultado bem-sucedido do caso. Ele ajuda não apenas a provar a realidade da ameaça, mas também a aumentar a confiança do solicitante aos olhos do tribunal e das autoridades de imigração. Eu ficarei feliz em ajudar você e seus clientes a alcançar a justiça. Obrigado pela atenção. Até breve.